Ok, Nonato, agora vamos para a outra parte lá que você falou, que é a parte que a gente vai levantar os requisitos com o cliente com base nisso aqui. Então, utilizando Example Map, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou descer um pouquinho aqui, vou trazer aqui uma outra área para a gente poder trabalhar, diminuir um pouquinho o zoom, certo? E a gente vai trabalhar agora em cima das regras de negócio dessa feature, Transfer Money, certo? Diminuir um pouquinho o zoom. Bom, na conversa com o cliente, você precisa, eu vou deixar o link também para esse artigo e tal, se vocês quiserem pegar um pouquinho mais de detalhes. Bom, na conversa com o cliente, o que é que vai acontecer? Com o dono, com o Product Owner, com o Manager, com quem quer que seja, com a pessoa responsável por essa área do negócio, que entende como essa parte tem que funcionar, qual é a conversa que você tem que ter com ele? Você quer entender esses requisitos aqui que você mapeou, você precisa criar critérios de aceitação para cada uma dessas regras. Então você vai ter, vou copiar aqui rapidamente, a parte em azul são critérios de aceitação, certo? Aqui é a feature em si. E aqui são os critérios de aceitação que você levantou na conversa com o cliente. Então você tem lá, usuários comuns podem transferir, lojistas não podem transferir, não pode transferir se tiver saldo suficiente e não pode transferir se não for autorizado. Outra coisa que o cliente passou, eu preciso também enviar uma notificação. Vamos deixar isso aqui e vou explicar por que eu vou deixar essa parte aqui. Daqui a pouco a gente chega nisso. Bom, como é que você conversa com o cliente e você cria um cenário de exemplo para isso aqui? Você vai chegar para o cliente, aqui eu vou dar um exemplo para você, a gente vai utilizar um padrão muito comum que no Example Mapping, aqui depois vocês podem dar uma olhada, que é a estrutura Given, When, Then, que é o seguinte: dado uma situação, dado um cenário, quando tal operação de negócio acontecer, eu espero o cenário sendo, o resultado final daquele cenário sendo o seguinte, sendo esse daqui. Por exemplo, dado um pagador comum, no sistema você tem um pagador comum qualquer, com 100 reais em saldo, você tem um recebedor lojista com 100 reais em saldo, uma pessoa que vai receber a transferência. Voltando rapidamente aqui, ó, ele te deu um exemplo de uma API, levando em conta isso aqui, ó, Payer, PI, tá? E um Transfer. Então você tem pagador, recebedor, transferência e o valor a ser transferido, ok? Me baseando nisso, tem um pagador, recebedor. Um pagador comum e um recebedor lojista. Autorização, igual assim, você pode, mas não é obrigatório, criar detalhes, você especificar isso aqui de forma mais detalhada, mais textual. Ou você pode simplesmente utilizar palavras simples que são só lembretes para você entender o que aquilo significa. Então, pagador comum, você sabe que é um usuário com a carteira comum. Recebedor lojista, você sabe que é o usuário que vai receber o dinheiro do tipo lojista, você tem o tipo comum, tipo lojista. Autorizado, você sabe que significa que é aquela questão da autorização ali ser liberada no sistema, do terceiro liberar a transação. Quando transferir 40, né, dentro desse cenário, então, sucesso. E aí eu detalho aqui embaixo o que é que eu espero que ocorra, o que é que eu espero como resultado final desse cenário. Qual é o resultado que eu espero? Eu espero que o pagamento tenha sido efetuado, eu espero que a transação tenha sido criada, eu espero que a notificação tenha sido enviada, eu espero que o pagador comum tenha um saldo de 60 no final, eu espero que o recebedor lojista, que é o cara que a gente instanciou aqui em cima, tá, tenha um saldo de 140, porque a transação foi de $40 e 40 reais, certo? Então, essa é a forma, de um jeito muito simples, né? Não vou detalhar aqui, porque isso também dá horas de aula explicando como você chega nesse resultado, mas aqui já dá um exemplo para você ter um ponto de partida. Você precisa ter um cenário, o dado é cenário atual. Qual é o cenário atual? Tem um pagador comum, recebedor lojista e tem a autorização liberada. Quando, e aqui você especifica uma operação de negócio, quando acontecer tal coisa, que é a operação em si, que você está testando aqui, o Transfer Money, quando transferir 40, então esse deve ser o resultado. Da mesma forma, você tem lojistas não podem transferir. Vou trazer aqui para vocês verem um exemplo de como seria isso. Você tem pagador lojista, mesma coisa, pagador lojista comum. Detalhe, aqui pagador comum, aqui pagador lojista. Lembra que a gente tem uma regra aqui, ó, lojista não pode transferir. Então você precisa representar isso no seu Example Map. Você precisa mostrar para o cara, velho,
Então, isso aqui, essa regra de negócio está representada nisso aqui. Isso aqui você conversa com o cara, com o cliente, com o manager, com o product owner. Ele entende disso aqui. Ele sabe do que você está falando. Está falando em português, está falando com o cara sobre a área de negócio dele. Ele sabe do que se refere isso aqui. Paga do lojista, recebedor comum, pagamento autorizado. Quando eu transferir 40, aí ele vai te dizer, faz sentido, cara, isso aqui faz sentido. O que é isso aqui? Então, aconteceu uma falha. Lojista não pode transferir. Isso aqui é uma mensagem de erro que vai ser exibido. Aqui é uma mensagem de sucesso que vai ser exibido. Ou um evento que vai ser publicado. Assim, eu estou abstraindo aqui, né, os detalhes que são detalhes técnicos, porque às vezes é importante, é interessante você tentar imaginar que você está viajando no tempo e você voltou 1000 anos atrás, onde você não tinha um sistema computacional, e aí você precisa imaginar esse negócio aqui acontecendo como se fosse você indo fisicamente até um local e a pessoa vai anotar as coisas no papel. Ele tem lá, nada disso aqui é tecnologia, nada disso aqui é banco de dados, primary key, nada disso aqui. Publicar um evento no Kafka ou no RabbitMQ, não estou falando disso aqui, eu estou falando de processo de negócio como se fosse um negócio acontecendo 1000 anos atrás. Viaja no tempo, você chegou lá, você precisa desenvolver isso aqui para uma empresa de 1000 anos atrás, onde não tinha tecnologia disponível. Você precisa representar o que é que o cara quer que aconteça, abstraindo a parte de tecnologia. Então ele vai ter uma falha quando a pessoa for fisicamente lá, né, nessa empresa, 1000 anos atrás, tentar fazer uma transferência de R$40 nesse cenário aqui, autorizador, pô, Renato, autorizador é um sistema terceiro aqui. Não, imagine que um autorizador seja uma pessoa, uma outra empresa que está do lado do escritório do lado, e que você vai até lá e pergunta, e aí, pode autorizar aqui para esse cara? Pronto, e abstrai isso, abstrai que isso aqui é um request HTTP que você vai fazer. Não precisa especificar isso aqui, tá bom? Então assim, qual é o resultado disso aqui? Uma falha, o lojista não pode transferir, não teve transação criada, botei dá para ver aqui, ó, uma exclamação, tá? Não teve transação criada, não teve notificação enviada. O pagador comum continua, é importante, por mais que seja um pouco óbvio, é importante você representar isso aqui, tá? O saldo continua o mesmo do pagador comum. Olha só, pagador comum, até peguei aqui um erro, ó. Pagador lojista, Nonato, não é pagador comum aqui, ó. Pagador lojista, pronto. Aqui tá certo, pagador comum, aqui ó, pagador lojista, recebedor comum. E aqui, aqui eu investi, tá vendo? Nesse caso, recebedor comum. Que vergonha, hein? Que papelão! Pronto. Ok. Então, é importante você prestar atenção e você mostrar para o cliente, até o próprio cliente muitas vezes vai notar isso aqui. Não, cara, o pagador, nesse caso aqui, foi o pagador lojista, não é o pagador comum. Aí você, foi mal, escrevi errado, eu copiei aqui e colei, então vacilei. Mas é importante você ter essa parte explícita para você dizer, olha, então continuou todo mundo com o mesmo saldo, porque não conseguiu fazer a transferência. Beleza, qual o terceiro cenário? Não pode transferir se tiver saldo suficiente. Como é que a gente representa isso aqui, Nonato? Simples. Olha aqui, ó, um cenário de exemplo. Ó. Dado um pagador comum com 50, um recebedor comum com 100. Aqui eu não preciso mais me preocupar se é comum ou lojista, porque já testei aqui a questão do lojista. Então posso deixar todo mundo comum para facilitar e abstrair essa parte, essa variável aqui do problema. O foco aqui agora não é mais esse. O foco aqui agora é o saldo. Então eu deixo todo mundo como comum, porque eu sei que recebedor e pagador comum funciona a transação. Autorizado? Sim. Tenta transferir 60, você tem um saldo de 50, tenta transferir 60. O que acontece? Não consegue pagar. Então, eu represento isso aqui, ó. Então, falha. Saldo insuficiente é o erro que vai ser exibido. Transação não é criada, nenhuma notificação é enviada. O saldo continua o mesmo para o pagador e para o recebedor. Beleza? Transação não pode ser efetuada se não for autorizada. Como é que a gente representa isso, Nonato? Simples. Olha aqui, ó, um mapeamento desse cenário.
dado um pagador comum, recebedor comum, autorizado. Nesse caso, eu preciso dizer o quê? Autorizado não. Eu preciso especificar aqui qual é o cenário que eu quero testar. Então, vou vir aqui e dizer autorizado não. Quando transferir 50, falha. Pagamento não autorizado, transação não criada. E aí eu repito aqui novamente o saldo. É repetitivo? É, mas é importante porque é isso que eu espero no final da minha transação, tá? Outro cenário. Nesse caso aqui, ó, não pode transferir se saldo insuficiente. Eu posso ir um pouco mais longe e falar assim, então eu vou testar também quando o saldo for igual ao valor da transação. Então aqui eu tenho pagador comum com 50, recebedor comum com 100, autorizado sim, transferir 50, aí o pagamento foi efetuado, no final o cara ficou com 0 de saldo e no recebedor comum com 150 de saldo, beleza? Enviar notificação, eu preciso criar um outro aqui para representar essa regra, para representar esse critério de aceitação? Não preciso, posso deixar aqui, ó, porque todos os casos de sucesso, né? Esse caso de sucesso aqui, ó, pagamento enviado, notificação enviada, e esse daqui, por exemplo, notificação enviada, ambos representam esse caso, esse critério de aceitação. Então não preciso criar um outro teste só para isso aqui, um outro cenário só para isso. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí como mapear essa parte baseado nas regras de negócio. Agora sim, a gente vai voltar 1000 anos para frente, certo? E pensar um pouco mais na questão técnica. Existem também validações técnicas que a gente pode, nessa conversa com o cliente, a gente pode ter ou não, a gente pode... Tem coisas que são muito óbvias para o cliente, mas é bom a gente anotar, até para a gente se lembrar depois. Não deixe de anotar as coisas por pensar assim, cara, não vou implementar tudo isso agora, só vou implementar essa parte aqui de sucesso. Se tá na sua cabeça ali, bota para fora da sua cabeça, escreve isso aí, cara, não deixa para daqui a um mês, porque daqui a um mês você vai esquecer. Todas essas informações aqui estão frescas na sua cabeça, escreve, documenta isso, porque lá na frente você vai esquecer, tenha certeza disso. Eu acho é pouco. Bom, aqui vamos fazer um exemplo, de validações técnicas. Como assim, Nonato? Validações técnicas. Essa feature aqui, nessa parte de cima, eu especifiquei validações de regras de negócio, ou seja, viajei 1000 anos para trás e focando mais em operações do negócio. Já aqui, a gente vai trazer algumas coisas que são um pouco mais técnicas. Por exemplo, o ID do pagador e do recebedor devem ser válidos. Perceba que aqui, ó, você tem uma transferência e você tem o ID do pagador e o ID do recebedor e você precisa de algumas validações no seu sistema. Então você tem, por exemplo, essa validação aqui, ó, pagador comum com ID 111, 222 é o recebedor comum, certo? Quando for transferir, passando pagador ID igual a 0, pagador não encontrado. Tá claro que isso aqui é um cenário que eu vou transformar em testes também. Tudo isso aqui vai ser transformado em testes automatizados, tenha isso em mente. Inclusive isso aqui também. Lá na frente, a gente vai transformar isso em teste automatizado e eu preciso validar um cenário como esse daqui. Qual outro cenário que eu posso também validar? Um cenário onde o pagador aqui, ó, tem o ID 11, o recebedor o ID 222 e eu tento transferir para pagador com o ID 111, recebedor também com o mesmo ID, 111. O que é que vai acontecer? O pagador deve ser diferente do recebedor. Pronto, esse é o resultado. Aqui é uma falha nos dois casos, porque eu estou enviando para mim mesmo. Então, não posso permitir esse pagamento ser efetuado. Qual outro caso aqui, Leonardo, que eu tenho que testar? Um exemplo. Olha só, eu tenho um outro cenário, que é um pagador aqui 111, recebedor 222, vou transferir 50, eu passo aqui o recebedor, o ID do recebedor, ele fala, ou no caso aqui 000, ele fala, recebedor não encontrado. Então ele não vai deixar passar também. Beleza? Então, isso aqui vocês vão ver como que quase fica praticamente desse jeito no teste. Existem algumas técnicas que a gente utiliza para deixar isso aqui bem parecido com dessa forma aqui lá nos testes. Esse vídeo que você está vendo é um corte. E se você quiser saber mais sobre Domain Driven Design, sobre Clean Architecture, sobre testes automatizados, sobre Design Pattern, Solid,
tem um vídeo completo onde eu gravei essa aula explicando com muito mais profundidade tudo o que você está vendo nesse corte, valeu? Clica no link aí embaixo para ver o vídeo completo.